Boa noite. Boa noite. Síndrome de alienação parental. Você vai ver uma entrevista exclusiva sobre como a relação familiar pode influenciar na saúde mental da criança. Campo Grande ganha mais espaço para cultura e arte. Em uma reportagem especial do Jornal do Intervalo, você vai conhecer os perigos da automedicação. Isso e muito mais você confere agora no Jornal do Intervalo. Começamos o Jornal do Intervalo de hoje falando sobre criação de filhos. A nossa repórter Bárbara de Menezes conversou com o coordenador do curso de Direito aqui da Uniderp, Nestor Xavier. Enfrentar uma separação é sempre uma situação difícil, principalmente quando envolve os filhos. Nessa fase crítica, é sempre bom tomar cuidado com atitudes impulsivas, porque podem ser prejudiciais às crianças. Você já ouviu falar sobre alienação parental? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador do curso de Direito da Uniderp, o professor Nestor Xavier. Boa noite, professor. Boa noite, Bárbara. Para começar a nossa entrevista, você pode explicar para a gente o que significa a síndrome da alienação parental? Muito bem. Essa síndrome, mais conhecida como SAP, né, ela é quando a mãe e o pai, ela treina a criança para interferir no psicológico dela. Ou seja, quando o pai ou a mãe, ela fala, ó, filho, o teu pai não está vindo aqui porque ele está jogando bola, ele não quer saber de você. E isso interfere no psicológico da criança para que essa criança se volte contra o pai, ou mesmo contra a mãe, ou até contra os avós. Isso ocorre quem detém a guarda ou quem está sobre a responsabilidade da criança. Quais são as atitudes mais comuns da síndrome de alienação parental? Como eu falei, o mais comum é a mãe que, exemplo, tem uma guarda alternada ou o pai visita final de semana e tem uma rixa, a mãe começa a falar mal do pai para o filho. Fala, olha, seu filho não tá vindo, ou seu pai não está vindo te visitar porque agora ele tem outra família. Principalmente se tiver outro filho de um outro relacionamento, é um dos maiores índices de alienação parental nesses casos, onde, tá vendo porque seu pai não veio? Porque agora ele tem um outro filho, porque agora ele tem uma outra família. Só os pais podem causar esse tipo de alienação? Não, os avós, os tios, qualquer pessoa que esteja sob a guarda dessa criança. E o que a lei diz sobre a alienação parental, professor? Eu até trouxe aqui, essa é uma lei de agosto de 2010, que é a lei 12.318, que ela dispõe sobre a alienação parental. E essa lei ela é bem exemplificativa, que ela traz, inclusive, o conceito de alienação parental, que é a interferência na formação psicológica. O que acontece no caso do pai ou da mãe que age com essa alienação parental. Então aqui, quais os atos que a mãe ou o pai, ou os avós, ou os tios, ou aquele que detém a guarda da criança, ele pratica a alienação parental. Então aqui a lei fala realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja, quando o pai ele vai chamar a atenção da criança e a mãe ela fala, não, seu pai não manda em nada. Então isso pode ser considerado aí como alienação parental. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Isso é um dos casos que mais acontece aí depois que há uma separação judicial. O que mais? Omitir deliberadamente o genitor informações pessoais relevantes, apresentar falsa denúncia contra o genitor. Então, essas daqui são as principais causas aí de alienação parental que nós temos. Professor, como impedir que o pai ou a mãe use as crianças para agir contra o ex-parceiro? Bárbara, se me permite, eu acho que isso é uma pergunta bem difícil de se responder. E eu explico por quê. Eu atuo na área de família já há um bom tempo, sou mediador no núcleo de mediação do nosso Tribunal de Justiça. E o que eu visualizo é o seguinte, se o pai ou a mãe não tiver um bom relacionamento, se não tiver uma conversa, a gente sempre fala nas nossas mediações que a criança não pediu para nascer. Então o mínimo que ela
pede é que o pai e a mãe tenham um bom convívio. E esse convívio ele vai com qual objetivo? É a criança. Então, se o pai ou a mãe não tiver um bom convívio, a questão da alienação parental dificilmente ela iria ocorrer. Agora, se os dois não têm um convívio, ela sempre vai ocorrer. E é para isso que existe a intervenção aí do Poder Judiciário, inclusive dependendo da situação. Nesses casos aqui, mais uma vez, a lei traz quais seriam as consequências. Então, é desde uma advertência, como fala aqui no artigo 6º, declarada a ocorrência da alienação parental, pode ser advertido o genitor, pode ser estipulado uma multa para aquele que está fazendo a alienação parental, e isso como que é feito a prova? O juiz ele determina um acompanhamento psicológico. E aí o psicólogo, no caso, ele vai elaborar um relatório, que isso vai para o juiz, que aí ele vai tomar a decisão dentre essas daqui. E aí, outra aqui que o juiz pode até determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente e declarar também a suspensão da autoridade parental. Falou, você mãe, você não tem mais autoridade, a autoridade agora é do pai. Muito obrigada, professor. Gabriele, Raul, é com vocês. Os amantes da música, da dança e do teatro têm uma nova casa em Campo Grande. Esse lugar já tem muita história, mas agora começa a ajudar outras pessoas a escreverem a própria história. Longe de ser apenas um prédio comum, o casarão tem uma história muito além de suas paredes. Fundado na década de 80 pela educadora Olivia Inciso, o espaço nasceu como Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante. Era uma escola e também um orfanato. Antigamente era um espaço, era um orfanato, né? Um internato onde as crianças moravam aqui. Agora a gente vai investir nessa ideia desse espaço cultural, de trazer a arte para cá, trazer as pessoas para assistirem, conhecerem, ter esse interesse de eu quero ver uma escola de dança, eu quero ver um grupo de teatro, quero participar disso, fazer uma aula experimental, quero fazer alguma coisa assim, tanto de dança como de percussão. José foi o primeiro a se firmar no casarão. Há pouco mais de um ano, ele montou no subsolo o Degrau, um estúdio de produções musicais. Um estúdio que eu montei com parcerias aqui, e depois surgiu uma escola de teatro, a Maracangalha, um grupo de teatro que também começou a fazer os eventos deles ali, uma escola de curimba, de percussão, também está junto, escola de dança, tudo nesse mesmo ambiente. Nas pequenas casas espalhadas pelo quintal de 3.000 metros quadrados, há também uma escola de artes, que é a sede do grupo de teatro Maracangalha e outros serviços de saúde e bem-estar. Já no andar de cima, no salão principal, é o Recanto da Dança, com aulas de segunda a sexta para casais ou turmas. Quando recebi o convite para vir participar aqui, eu gostei demais, eu achei que tinha tudo a ver. Quero fazer participação sim com o pessoal do teatro, que tem tudo a ver com a dança, né? E também tem futuros projetos com o estúdio. Vamos ver, a gente está iniciando. Eu acredito que a cultura tem que ter incentivo. Penso que se unirmos, vai ser muito mais fácil para a gente atingir nosso público, né? Porque não é fácil trabalhar com cultura não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Então, eu acredito que essa parceria aí vai somar para todo mundo. Teatro, música e dança. O interessante é que cada segmento de arte aqui funciona de modo particular. E quem faz uso do estacionamento, que é aberto para a academia que fica aqui na frente, e para as outras empresas ao redor, pode às vezes testemunhar um ensaio de peça de teatro a céu aberto. Também tem aula de teatro ao vivo aqui no pátio. Então as pessoas que param, estacionam aqui, o pessoal da Redondeza, são muito curiosos. Eles vêm para assistir, para olhar e prestigiar o pessoal. O caminho da minha casa, né, que eu moro aqui perto do Noroeste, achei muito legal. Jamais eu sabia que aqui era um espaço cultural. Indicar para alguém que queira conhecer, e até eu vou vir uma hora ver as artes que tem aí dentro. Quem quiser conhecer o Casarão Cultural, ele fica na rua Joaquim Murtinho, número 2204. No próximo bloco, você vai conhecer as consequências de um hábito muito comum, a automedicação. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra.
Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sentir um sintoma, procurar uma farmácia e comprar um remédio é um comportamento normal entre os brasileiros. Mas será que esse costume realmente resolve o problema? A prática de automedicação ainda é muito comum na vida de grande parte da população. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, desde 1994, os medicamentos são os principais agentes causadores de intoxicações no Brasil. O perigo da automedicação, ela pode levar a pessoa a uma internação ou problemas maiores. Problemas com gastrointestinais, problemas de gastrite, outros problemas que venham a complicar essa pessoa. Geralmente, se essa pessoa ela já faz uso de medicamentos, se ela é um doente crônico, ou que ela tem uma morbidade, e que ela use mais de 5 medicamentos, que ela é polimedicada. Então, isso para a gente é um custo muito alto, tanto também para o governo, porque pode gastar milhões com o custo, com a automedicação errada, né, desse paciente, por estar fazendo indiscriminado também, porque as pessoas falam que aquele medicamento é bom e não tem a orientação realmente de um responsável, que seria o próprio farmacêutico ou o próprio prescritor, para estar passando, né, e orientando sobre o medicamento correto. Uma pessoa ela pode ter um receituário prescrito pelo médico e ela pode se automedicar. Ela pode ter por um tempo, ter comprado aquele medicamento e foi bom para ela, daí ela acaba se automedicando. Ou uma outra pessoa que fale para ela, olha, aquele medicamento foi bom, um vizinho, um parente, um amigo, e ela vai na própria farmácia e compra aquele medicamento. Então, isso é uma automedicação. Agora, o uso indiscriminado é quando ela não tem essa doença, ela não precisa desse medicamento e ela acaba usando esse medicamento sem a prescrição e fazendo uso inadequado para aquilo que ela não precisaria. Por exemplo, ela está com uma gastrite. Acabou a gastrite dela, ela continua fazendo uso indiscriminado desse medicamento. Então, esse medicamento ele pode causar depois problemas seríssimos no fígado, em outros órgãos, que vai comprometer essa pessoa, esse paciente, ainda mais. Uma pesquisa divulgada em 2014 pelo Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos revelou que aproximadamente 76% dos brasileiros praticam a automedicação e destes, 32% aumentam a dose sem orientação de um médico ou farmacêutico. Isso é normal, né? Todo mundo faz isso. Não. Sabemos que não é uma boa alternativa, mas é senso comum. Infelizmente, as pessoas têm o costume de ouvir o vizinho, ouvir familiares, pegar outros receituários, né, de medicamentos que deram certo na vida e continuar usando, sem passar pelo próprio médico. Então, elas acham que aquilo que foi bom no passado pode ser usado agora. Infelizmente, a gente tem um problema sério com isso, né, porque acabam tendo problemas gravíssimos de intoxicação também. Os profissionais, os farmacêuticos, eles devem saber até onde eles podem atuar, que tem um limite. No caso, a gente pode prescrever medicamentos isentos e estar orientando sobre aqueles medicamentos contra interações, reações adversas, problemas relacionados aos medicamentos que podem acontecer. Então, que ele nunca ultrapasse aquilo que cabe a ele, a esse profissional. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos foram registrados quase 60 mil casos de internações por automedicação no país. Pela Organização Mundial da Saúde, 50% dos medicamentos que são prescritos, eles são automedicados. Então, quer dizer, a pessoa tem uma prescrição e depois a pessoa faz o uso indiscriminado ou inadequado com essa receita. Então, tem 50%. Então, 50% de cada 100 que você tira, 50 pessoas, vão estar se automedicando. Quem não fez isso? Eu tinha uma dificuldade de coagulação e tomei um melhoral, um simples melhoral. E deu uma hemorragia que eu fui parar nas clínicas em São Paulo. Sim, sempre tenta continuar aquilo que o médico já passou, né? No caso da cólica, eu continuo o que o médico já tinha passado.
A automedicação responsável, a gente falaria assim, que o médico passa uma prescrição e a pessoa já tem aquela doença e, de repente, ela faz uso daquele medicamento por um período. Mas depois ela vê que ela precisa continuar. Então, ela acha que é uma automedicação responsável porque ela já teve aqueles sintomas, aqueles sinais, e ela vai usar aquele medicamento porque voltou aqueles sintomas que ela tinha com aquela doença. A gente pode prescrever alguns medicamentos que são os MIPs. O que é os MIPs? São medicamentos isentos de prescrição, que eles não têm tarja. Mas isso pode ser feito, essa automedicação, por um profissional realmente capacitado e orientado. A gente tem que ter o cuidado, porque às vezes a pessoa ela não precisa daquele medicamento mais e ela continua usando aquele medicamento porque ela não vai mais no médico também, ela acha que aquilo foi bom, então ela acaba usando contínuo, ou ela acaba passando para ela mesma, para outras pessoas, e isso é um problema seríssimo, que depois ela vai ter outros problemas de doenças graves. Nossa repórter Naira Pache está ao vivo em uma farmácia da capital para trazer informações sobre o assunto. É com você, Naira. A automedicação é uma prática muito comum na vida dos brasileiros. E para falar um pouco sobre o dia a dia do farmacêutico com relação à automedicação, vamos conversar agora com o farmacêutico André Francischini. Tudo bem, André? Tudo bem. André, fala um pouco pra gente do percentual de pessoas que vêm aqui na farmácia comprar remédio sem receita médica. Bom, infelizmente hoje é muito alto o índice de clientes que vêm se automedicar. Vamos colocar um número de 40% de pessoas que entram aqui querendo se automedicar. Automedicar, digo assim, comprar um remédio sem receita, a pessoa vem com dores, a gente pode estar indicando um analgésico, coisa simples, né? Os outros 60% ela vem já com a receita médica, vindo do médico direto para a farmácia. Isso aí. E quando chega algum cliente aqui sem receita médica, qual é a orientação que vocês dão? A orientação a gente pergunta assim, o que a pessoa tem de imediato, né? Se for alguma coisa simples, uma dor, uma febre, a gente pode estar indicando um analgésico, um antitérmico, um antigripal. Agora, se a coisa for mais grave um pouco, a gente manda pelo médico. Quais são os remédios que podem ser vendidos sem receita médica? São vários, são a maioria. A maioria são medicamentos para pressão, medicamentos analgésicos, antitérmicos, antigripais, vitaminas. Esses medicamentos não precisam de prescrição de receita. E fala um pouco pra gente como que é mesmo o dia a dia do farmacêutico com relação à automedicação. O dia a dia o fluxo é muito grande de pessoas que vêm procurar medicamentos sem prescrição médica, né? E a gente está indicando coisas simples. Mas assim, isso aí vai variar de farmácia por farmácia. Vamos colocar um exemplo aí. Farmácia do centro, ela fica meio imediado assim, a certos, bastante consultórios, né? Então a pessoa sai do consultório já com a receita médica e já vai comprar na farmácia. Agora uma farmácia de bairro já é diferente, o público é outro. Ela confia muito no farmacêutico. André, quais são os perigos da automedicação? A automedicação é muito perigoso. Em relação às pessoas que entram aqui achando que tem um problema e vai tomar um medicamento e pode estar agravando outras situações aí. A pessoa pode ter uma pressão alta e pode estar tomando um medicamento que contém uma cafeína, alguma coisa que aumenta a pressão e pode agravar outras situações também. Quais são os remédios que não podem ser vendidos sem prescrição médica? São os medicamentos, no caso os antibióticos, os psicotrópicos e os entorpecentes. Esses são restritos, são super controlados, somente com receituário médico. Obrigada, André, pela sua participação. Imagina. E agora é com vocês do estúdio. Obrigado pelas informações, Naira. Para você que ficou com a gente até agora, uma boa noite e até amanhã. Muito boa noite e até mais. I pray, that's why